Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun recebe a visita da Sultan e logo depois que uma fica sorrindo para outra. Então, nesse momento é quando a Sultan fecha ali o rosto porque percebe alguma coisa de estranho com a Efsun e diz que pode perceber que ela já chorou muito, né? A Efsun fica tapeando e ela diz para a Efsun que o rosto dela está muito inchado. A Sultan continua dizendo a ela que se acalme porque ela entende ela e a Efsun diz que ela não precisa se preocupar com ela porque ela não chorou tanto assim. Depois ela pergunta a Efsun se ela já comeu alguma coisa e diz que ela tem que comer sim porque senão quem vai sair perdendo é ela mesma. Ela depois fica olhando para Efsun e diz que ela está muito debilitada e a Efsun diz que sim, que é lógico que ela vai estar assim porque já faz um par de dias que ela está ali sem conseguir comer nada. A Sultan então começa a cochichar perguntando se ali dentro estão tratando ela bem. A Efsun ela não pode nem falar muita coisa ali porque do lado dela tem uma prisioneira, do outro também. Se ela falar qualquer besteirinha ali, ela se lasca. Mas ela diz a Sultan que tá tudo bem, que todo mundo tratou ela excelente ali, porque essas mulheres que estão ali são muito doces. Mas quando você vê do lado ali, ó a cara que a outra tá pro lado da Efsun. A Efsun continua dizendo que essas mulheres que estão ali são muito doces e que elas receberam ela de muito grato ali, que todas elas lhe amam. A Sultan fica meio desconfiada, mas a Efsun continua dizendo que ela pode ver ali que todas elas são muito agradáveis porque todas lhe amam. A Sultan diz a ela que se ela não tivesse caído ali naquela prisão, essa hora já estariam muito longe. Depois ela começa a pedir que ela não se preocupe porque ela mesma sabe as razões, elas duas sabem a razão porque ela está ali, né? Depois ela fica dizendo que ela não fique preocupada nem com raiva daquelas pessoas lá, a vizinhança, porque são boas pessoas. Sultan fica muito pensativa, revoltada porque elas deixaram ela, a Efsun, ir embora e acabou tudo isso aí, ó. Então ela fica calada e a Efsun continua dizendo que, por favor, trate elas bem porque elas são boas pessoas. A Sultan diz ela que tudo bem, mas que só vai fazer isso pelo bem-estar dela, da Efsun. A Efsun, depois, muito desconsolada, diz que os advogados falaram que se ela se comportar, logo ela vai poder sair dali. Ela continua dizendo que é claro, lógico que se abarrar, tirar todas as denúncias que tem contra ela, quando o juiz chegar, vai conseguir liberar ela. Sultan fica calada, pensativa e a Efsun continua dizendo que a Barra está muito revoltada, com raiva dela, mas que ela, a Efsun, não consegue ter raiva dela por causa de tudo isso, que ela tem toda a razão. Ela continua dizendo para Sultan que ela, a Barra, só agiu assim porque ela está com muita raiva, mas que tem certeza que depois que elas puderem conversar direitinho, ela vai tirar todas essas queixas contra ela. A Sultan diz que já falou com a Barra, então a Efsun até sorri e pergunta e aí o que vai ser, se ela vai tirar as queixas que tem contra ela. A Sultan balança a cabeça feito um calanga ali e diz ela que não, que de forma alguma ela não vai tirar nem vai se retratar nada com ela. Efsun fica pensativa e a Sultan diz que a Barra disse que ela, a Efsun, merece sim ser castigada. A Efsun ainda fica ali pensando, acreditando que ela, a Barra, está com a cabeça cheia, está revoltada logo depois de tudo isso, mas que acredita que no dia seguinte, quando ela esfriar a cabeça, acredita que tudo isso será resolvido. Sultan fica pensativa e Efsun diz que a Barra tem sim que ajudar ela porque ela, a Efsun, não pode ficar mais ali. A Sultan diz a ela que ela não fique triste assim, que pode garantir, promete que vai tirar ela dali. A Efsun fica pensativa, agradece a ela e a Sultan pede a ela que, por favor, que ela se anime, que ela sorria e é justamente que isso que a Efsun faz, mas por dentro dela ela está com muito medo e preocupada por estar ali dentro. Logo depois que o Atés chega na delegacia e vê a Azul ali chorando muito, desesperada, então ele pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela então vai direto para ele e diz a ele que o que aconteceu é que o Duruk fugiu do hotel. Ele diz que não está conseguindo entender aonde que ela está querendo chegar, o que ela está querendo dizer e pergunta a ela se ela já olhou ali por todo o hotel. Ela diz que conseguiu ver as gravações lá do hotel e que de fato ele fugiu e fala que ele é só um menino muito pequeno e que para onde ele pode ter ido. O Atés então abraça ela, pede a ela que ela se acalme, que pode jurar para ela que eles vão encontrá-lo. O polícia logo se levanta e pergunta se ele é o pai. O Atés olha para ele e diz que sim, que ele é o pai dele. Ele então diz ao Atés que não se preocupe, que a fotografia dele vai ser enviada a todas as
nas unidades de polícia. O Atés diz que tudo bem, que agradece a ele, mas que acredita que ele não deve ter ido muito longe do hotel e que acredita que eles vão encontrar ele, né? Ele fala para o Atés que não quer assustar ele, mas que sim, que vão encontrar a menos que alguém tenha levado ele. Ele depois sai e a Arzu fica ali desesperada porque ela não sabe o que pode acontecer com ele, que não quer de forma nenhuma que ninguém tenha levado ele, que não sabe nem o que pode acontecer com o seu filho e pede ao Atés que por favor que não deixe que nada aconteça com ele. O Atés pede a ela novamente que por favor que não se preocupe, que ele promete para ela que vai encontrá-lo. Só que ó pra aí, onde o Pirrai tava era dentro justamente do carro e quando ele desce, bate na porta e a Barra aparece, ele pergunta se ali é a residência do senhor Atés, a Barra diz que sim e ele diz que tem um pacote para ele e a Barra responde que ele não está, mas que ela pode receber sim. O Pirrai fica ali o tempo todinho ali, ó, de esquina só olhando e ele pede a Barra que por favor, que antes que ela receba, que assine ali por favor. O Duruco fica ali quietinho olhando tudo e logo depois que o homem vai embora, é aí que a Barra, quando vai fechar a porta, ele aparece pra Barra, a Barra acha até estranho ali, sorri pra ele, se aproxima e pergunta quem é ele. Ele fica calado e a Barra chama ele de amor e pergunta se por acaso ele está perdido. Ele continua ali em silêncio e a Barra pergunta cadê o papai e a mamãe dele, então ele não quer saber e invade a casa da Barra. Enquanto isso, na prisão, logo depois que Efsun foi presa, é aí que ela fica toda desconfiada, olha para um lado, olha para o outro, as prisioneiras passando ali também, ela fica com medo da gota serena ali, até que uma das policiais se aproxima dela, pergunta se está tudo bem e se alguma coisa de ruim está acontecendo com ela. A Efsun fica sem saber o que responder, olhando para duas prisioneiras que tá de frente a ela ali, ó para aí, ó. Então é aí quando a policial pergunta novamente se alguma coisa está acontecendo com ela. A Efsun, com medo de falar de fato ali a verdade, tudo que ela está sentindo, ela diz que não, que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que ela logo depois de chegar ali, ela conseguiu perceber que essas mulheres ali são todas elas lindas e que elas têm recebido ela tão bem ali que ela tem momento que acha que ela tá na própria casa dela. Ela continua dizendo que aquele lugar ali é um lugar muito lindo e que inclusive elas fizeram com ela ali como se fosse suas guias de turismo e que ela tá muito feliz e foi muito agradável tudo o que elas fizeram por ela pela Efsun. A policial diz a ela que olhe bem para os olhos dela ali e que ela não venha querer fazer ela de tonta porque ela sabe muito bem que lugar é aquele ali. A Efsun diz a ela que não, que ela tá falando a verdade, que ela tá se sentindo ali como se ela estivesse em casa e que essas pessoas ali são muito humildes e gentios com ela. A policial fica zoiuda pra ela e a Efsun, com medo da gota ali, diz a ela que é verdade, ela pode acreditar nela. A policial diz a ela, se aproximando, que quer muito bem que ela lhe escute bem direitinho, com muita atenção. A Efsun fica calada e olhando para aquelas duas prisioneiras que estão ali e a policial continua dizendo que quer que ela escute muito bem e com atenção tudo o que ela vai dizer e fala para ela que se ela, a Efsun, informar tudo o que está acontecendo ali para ela, ela pode garantir que ela, a Efsun, vai viver ali naquela prisão como uma rainha. A Efsun fica calada, as prisioneiras olhando para ela e a policial depois dá um toquinho no rosto da Efsun, dizendo a ela que pense muito bem nisso. Efsun, por sua vez, com certeza deve ficar toda cagada ali, sem saber o que falar, e depois que a policial vai embora, ela olha para uma das prisioneiras e dá um sorriso leve ali, mas como dito a você, está com um medo muito grande ali. Já lá com a Barra, ela o tempo todo, logo depois de ter conversado ali com a criança, ele ter ficado com o bico calado, então ela tentou de todo jeito ligar para o Atés, não conseguiu, e depois se senta frente a frente com ele ali, fica ali olhando, depois pergunta como que ela vai encontrar os pais dele, se ele fica calado ali e não conversa nadinha com ela. Ele continua calado, a Barra fica sem saber como conversar com ele, depois pede tá bem, então pelo menos ele diga o nome dele. Mas vale lembrar vocês aqui que, como eu já tinha dito lá no começo, eu acho que eu disse, não lembro, mas eu vou dizer agora, que esse menino, a Barra, não sabe ainda que é o filho do Atés. Barra continua pedindo a ele que, por favor, que pelo menos ele diga o nome dele. Ele fica calado e ela fica com o jeitinho dela ali pedindo que diga sim o nome dele, se ele tem um nome, né? Ele fica em silêncio e ela diz que ele é muito caladinho, né? Mas que é melhor então ela chamar a polícia. Só que quando ela pega no celular, ele bota a mão e diz que não. A Barra, por sua vez, ela foi lá na cozinha para pegar para ele um pãozinho ali de chocolate e um leitinho. Só que enquanto isso, ele foi ali, pegou a foto do Atés juntamente com a Barra e ficou alisando esse quadrinho. Logo depois que ela preparou aquela alimentação para o menino, que quando ela chega lá na sala que vai chamar ele para comer, ela percebe que ele está deitado. Ela se aproxima e vai começar a ficar
ficar muito confusa, porque quando ela olha bem direitinho, o menino está com a foto justamente em cima da foto que está ela e o Atés ali, e ela fica muito confusa. Enquanto isso, o Atés ele vem ali com a Azul no carro, desesperado os dois e com o panfleto ali de desaparecido do menino. Então depois ela aponta para uma casa e diz que eles têm que verificar ali novamente, e o Atés diz que eles já olharam ali, e ela diz que eles vão olhar novamente, que seja 1, 2, 3 mil vezes, mas eles vão olhar, e ele pede a ela que ela se acalme, que tudo bem, que ele vai dar meia volta, e eles olham novamente. Ao mesmo tempo que o telefone toca, ele percebe que é a Barra e diz que a Barra está ligando para ele e que ela ligou várias vezes para ele não atendeu, mas que agora ele vai atender. O Atés, logo depois de atender, pergunta a ela o que foi que aconteceu, e ela pergunta ele também para que ele diga o que foi que aconteceu, que ele não atendeu o telefone dela. Ele fica calado e ela pergunta se ele pode ir lá até na casa dela agora, e ele pergunta o que foi que aconteceu, porque ele não pode ir agora nesse momento lá. Então é nesse momento quando a Barra então revela para ele e diz que ali tem um menino muito pequeno, mais ou menos 5 anos, e que ele está ali, que ela não sabe o que fazer e que não sabe nem como conversar com ele, porque ele não responde nada que ela lhe pergunta. O Atés diz a ela que tudo bem, nesse momento ele está indo para lá e que ela mantém o menino ali em segurança até que ele chegue. A Barra diz a ele que tá tudo bem, fique tranquilo, que ela espera, e desliga o telefone. A Azul fica muito mal ali e diz ao Atés, logo depois que o telefone desligou, que então o menino foi até a casa dele para lhe procurar. Só que o negócio, pessoal, vai ficar um pouco estranho agora, principalmente para Barra, porque ela vai descobrir da pior forma possível que o Atés tem um filho, sendo que eu acredito que de outra forma ele já deveria ter contado desde a primeira vez que ele sabia ali que tem um filho, só que não, a Barra vai descobrir da pior forma possível, porque logo agora, logo depois que ele chega em casa, a Barra tá cuidando ali da criança, e aí nesse exato momento, quando ela vê ele, ela se levanta e diz: Atés, você chegou? O Atés fica olhando para ele, e logo depois a Barra diz que ele apareceu ali na porta e que não quis falar com ela, nem muito menos deixou ela ligar para a polícia para que ele mesmo falasse com eles. O Atés diz que bom, que está tudo bem ali, e que inclusive a mãe dele está lá fora, e a Barra fica meio confusa e diz: como assim tá lá fora? Então você conhece ela? Só que o negócio é que logo depois que o Pirraia ali se levanta, ele olha para o Atés e vai logo chamando ele de papai, deixando assim a Barra desesperada. Logo depois de ter escutado aquilo, ela fica até pensando que está em um sonho, e o menino vai se aproximando ali, se agarra nas pernas do Atés e continua chamando ele de papai, e a Barra olha seriamente para o Atés e o Atés olha seriamente para a Barra, e os dois ficam ali sem saída, sem saber como começar a conversar. Nesse caso aí, eles não conseguem falar nada, inclusive porque também está na frente da criança, eles não podem falar nada nesse momento. Então o Atés vai levando ele para entregar a Azul. Então ao chegar lá fora, o menino abraça ele, não quer nem ir embora, fica dando tchau para ele, e ela, a Barra, fica ali do canto de parede na porta olhando e querendo chorar bastante, mas ela fica se segurando, e logo depois ele entra no táxi, vai embora com a mãe, fica no vidinho ali dando tchau para o Atés, e o Atés dando tchau para ele até que eles vão embora. A Barra logo em seguida, ela entra furiosa, o Atés quando olha para trás não vê ela e vai atrás de sua amada para tentar explicar algo que ele já deveria ter explicado. Razette nesse exato momento está com o Mehmet em um restaurante e os dois estão em silêncio. Ela muito pensativa, o Mehmet percebe que tem alguma coisa de estranho e pergunta a ela se está acontecendo alguma coisa e pede para que ela diga agora mesmo o que é que está acontecendo. Ela apenas diz a ele que não é nada, e ele diz que acredita que sim, e que o primeiro pode ser que ela esteja muito mal por estar vendo ali a Barra morando lá na casa do Atés, mas que tem certeza que tem mais alguma coisa que está deixando ela ali triste e irritada. Ela diz que sim, que tem alguma coisa que está incomodando ela, mas que não quer dizer nada para ele porque sabe que ele vai se incomodar. Ele diz a ela que não, que ela diga agora mesmo o que é. Ela começa então a dizer que ela se inteirou, ela ficou sabendo de algo. Ele fica pensativo e ela diz como ele sabe, ela foi até lá na casa do Atés para ver a Barra. Ele fica ali pensativo e ela diz que quando estava ao ponto de ir embora, ela escutou algo que ela ficou muito preocupada bastante. Ele continua em silêncio e ela continua enrolando, dizendo isso a ele, e fala que no momento ela não soube nem como reagir a isso. Mehmet fica pensativo, então é aí quando a Razette diz a ele que o Atés tem um filho. Mehmet, por sua vez, ele fica revoltado logo depois de descobrir tudo isso.
Pessoal, como eu digo sempre a vocês, não esquece de deixar aí o seu gostei, de se inscrever em nosso canal, porque só assim o YouTube recomenda vídeos para vocês novos que de fato vai acontecer em Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês e não se esquece, deixa o seu gostei para você receber em primeira mão tudo o que ainda vai acontecer na sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.